Então, para determinar qualidade de qualquer processo na astrologia, a gente olha o ascendente, né? E nós temos. E por que olhamos o ascendente? Bem, o ascendente está ligado ao sistema das casas, que podemos entender não como uma divisão do céu, mas como uma divisão do mundo inteiro, né? E, em particular, uma divisão que segue o caminho aparente das estrelas e do céu. Porque o caminho dos corpos celestes, diário, né, ele não uma, um movimento homogêneo, sem momentos mais importantes que outros. Muito pelo contrário, ele tem, vamos dizer, quatro pivôs, quatro momentos de flexão, né? Então, os corpos celestes, eles todos nascem no Oriente, no leste, eles culminam no céu e eles se põem no oeste e daí, se pondo, eles entram para o mundo subterrâneo, né? As casas aqui subterrâneas, debaixo do horizonte, tinham nomes que refletiam isso na tradição grega. Então, vamos dizer, a casa 4 é chamada literalmente de debaixo da terra. A casa 2 chamado de portão do Hades. As casas 5 e 6 eram chamadas de fortuna. Quinta de boa fortuna e sexta de má fortuna. Isso se liga ao debaixo da terra, porque um exemplo paradigmático de fortuna, de sorte, é você cavar algo e encontrar algo bom ou ruim, né? Então, tudo isso indica, que as casas não eram originalmente uma divisão do céu, né, mas do mundo todo, incluindo a diferença entre céu e submundo, né. Isso porque as raízes da astrologia estão em culturas que ainda não desenvolveram essa ideia, de um modelo geocêntrico, em que os astros sempre estão no céu, só estão de outro lado da Terra, né? Não, antes de você ter esse modelo geocêntrico, quando você tem uma ideia de uma, vamos dizer, uma Terra mais ou menos plana, né, e o céu sustentado sobre pilares ou algo assim, né, você realmente, quando as coisas se põem, elas vão para debaixo da Terra, entram para o submundo, né? Os egípcios tinham mitos daí sobre isso e desenhos sobre a jornada a jornada noturna do Deus Sol, né? Mas enfim, então é podemos então dividir o movimento dos planetas e dos corpos celestes em quatro momentos, né? Então tem o momento de nascer, momento de visibilidade máxima, né, no céu, momento de se pôr e o momento de estar escondido. E podemos, sabe, em torno de cada um desses momentos de flexão, de mudança, podemos fazer uma divisão adicional, né? Então, por exemplo, se no leste as coisas nascem, então podemos também ver que tem uma área do mundo em que as coisas estão se aproximando de nascer, né? Então, o avanço em direção ao ponto de flexão oriental. Podemos ver que tem um ponto de uma área do céu em que as coisas estão deixando de nascer, né? A flexão, a mudança, a novidade acabou e agora elas estão deixando esse ponto importante de sua jornada. E assim, para cada área, né, de flexão, a gente divide em três partes e assim temos 12 casas, ok? Em geral, que certamente originalmente foi feito para você poder bater casas e signos, né? Para você poder dizer, olha, tem um signo que está nascendo, ele é a primeira casa, ele é o leste, ele é o lugar que as coisas estão aparecendo, é aquilo que está aparecendo nesse momento. E agora eu conto os outros signos, os outros 12 signos, e daí cada um deles recebe uma casa. Isso é como antigamente na astrologia helenística se atribuíam as casas, tinha um sistema chamado de casa-signo, whole sign houses, né? Mais tarde, tinha outras maneiras de você dividir as casas também nessa época, mas parecia não ser as principais, eram usadas em conjunção com algumas técnicas específicas, mas mais tarde, esses outras maneiras de atribuir e calcular casas ficaram mais proeminentes na astrologia medieval, renascentista.
e contemporânea. Não, não menos, porque ficou mais, se desenvolveram tecnologias como o astrolábio, que tornam isso mais fácil de calcular. Agora, por que que para entender a qualidade de qualquer processo, a gente olha para o ascendente? Porque em cada momento, as coisas que começam naquele momento são representados pelo ascendente. O ascendente é aquele ponto do zodíaco que está nascendo ao leste na hora em que aquela coisa está começando. Então, aquele signo vai representar aquele processo, né? Então, quando a gente olha, na astrologia helenística, um mapa natal, a gente olha para o ascendente para ver quem que vai representar essa pessoa no mapa. Se a gente está olhando a fundação de uma cidade ou de um partido, o ascendente vai representar aquela cidade ou aquele partido, né? Se a gente está olhando o começo de uma batalha, a gente olha para o ascendente, porque aquilo vai indicar algo sobre aquela batalha, né? Então, isso é o ascendente. Então, por exemplo, se a gente quer ver qual é a qualidade de um processo como o dia ou a noite, a gente vai olhar qual é o ascendente na hora em que aquele processo de dia ou noite começa. Porém, podemos ser mais específicos nisso, podemos, vamos dizer, focalizar mais e passar do ascendente, que vai ser um signo, né, vai ser um signo que está nascendo, para um planeta. Para um planeta. E o planeta vai ser mais interessante porque o planeta vai ter uma posição, ele vai estar em outro signo ou no mesmo signo, vai ter relações com os outros planetas. Então, poder olhar o planeta e atribuir o ascendente a um planeta como regente do ascendente vai nos dar mais informações e vai nos dar uma representação mais concreta daquele processo ou da coisa que a gente está estudando, que está nascendo nesse momento.